Hoje a gente vai resolver a questão 1.10 da 7ª edição do livro Hibbeler, que trata de uma viga que suporta uma carga distribuída, como vai ser demonstrado. E ele pede para determinar as cargas internas resultantes na seção transversal, que passa pelo ponto C, e considerando as reações nos apoios A e B, que elas sejam verticais. Aqui a gente tem a viga. Como vocês podem ver, toda a carga está sendo distribuída nela. Aqui a gente tem uma carga de 4,5 kN por metro e uma de 6 kN por metro. Aqui nós temos os dois apoios, A e B, e as suas distâncias na distribuição das cargas. Então, é notável aqui que por ter duas cargas, a gente vai ter um carregamento retangular e um carregamento triangular. Com isso, vai ter que ser feito o cálculo dos dois para saber dessa distribuição. Aqui, a gente tem a força resultante do carregamento retangular e a força resultante do triangular. Como é que se faz esse cálculo? Você vai pegar a carga e multiplicar pelo comprimento. No caso do retangular, 4,5, e multiplicar pelo comprimento, que é o somatório das distâncias, que dá 6. E do triangular, da mesma forma, a carga 6 e multiplicar pelo somatório da distância. Para uma análise melhor, a gente vai fazer o diagrama do corpo livre com a distribuição das forças e das distâncias. Então, aqui a gente tem a viga já disposta e, como eu sei que a carga está distribuída em um certo ponto, a gente sabe que no retângulo sempre vai estar no centro. Então, eu coloquei aqui, como se fosse o centro desse retângulo, e aqui, como se tivesse, é uma distância de 0,9. Por quê? Porque a gente vai dividir esse triângulo em 3 partes. Então, a gente vai pegar 1/3, que no caso do ponto mais alto, que é onde tem mais força distribuída, e colocar a essa distância. No caso aqui do centro, como eu sei que eu tenho 6 metros aqui, eu já vou subentender que a metade seria 3. E aqui, como eu dividi os 2,7 por 3, eu fiquei com 0,9. Esse 27 e esse 8,1, eu descobri multiplicando justamente a carga, no caso, 4,5 vezes o comprimento, 6, que dá justamente os 27. E aqui eu tenho 6, multiplicado pelo comprimento, que é 2,7, dividido por 2, justamente por se tratar de um triângulo e a carga tem que estar no meio, que dá, no caso, 8,1 kN, que vai ser a força que está distribuída aqui na minha viga. Dando continuidade ao que já foi explanado inicialmente, a gente vai calcular agora as reações de equilíbrio atuantes na viga. A gente já viu que não tem nenhuma reação, nenhuma força atuando na horizontal. E na questão ele diz, no enunciado, que todos estão na vertical. Então, com isso, a gente pode colocar aqui, adotando o sentido, o somatório das forças em x é igual a 0. Como já foi dito, não tem nenhuma força atuando na horizontal. Mas a gente sabe que tem força distribuída na vertical, no caso em y. Então, a gente vai adotar um sentido e fazer o somatório das forças em y igual a 0. A gente já havia calculado essas duas forças, então a gente vai adotar como F1 e F2. Fazendo isso para F1, a gente sabe que o cálculo dessa força vai ser a distância vezes a força, que no caso F1 vai ser igual a 6,4 vezes 4,5 é igual a 27 kN. E para F2, a mesma coisa. A gente vai ter a distância, 2,7, vezes a força, dividido por 2. Como eu disse, aqui a gente está tratando de um retângulo e aqui de um triângulo. Isso vai dar 8,1 kN. Então, agora a gente vai fazer, adotando o sentido, o somatório das forças em y.
que é justamente para a gente ver se encontra o apoio. A gente pega 8,1, soma com os 27, mais reação em Y, no apoio A e no apoio B, igual a 0. Então, a gente viu que aqui ficamos com duas incógnitas, que a gente vai ter que descobrir, fazendo o cálculo. E como é que a gente faz quando a gente está com duas informações faltando? A gente vai calcular agora o momento. Vou adotar o sentido anti-horário do momento em B, que vai ser igual a 0. Vamos pegar esses valores e colocar aqui na forma. Menos a y, que está aqui. Então, até a distância do ponto, que no caso a gente sabe que é 6 vezes 6, mais 27, que já foi a força 1 calculada, que a gente sabe que ela está no meio, pela distribuição que foi feita no diagrama de corpo livre, então vai ser até o ponto, vai ser a metade dessa distância, vezes 3, mais 8,1, que é a força 2, e como a gente foi dito que ela está a 1/3 do... Agora, a gente vai finalmente fazer o cálculo da resultante interna na seção transversal no ponto C. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa viga e vai calcular ela a partir do ponto C. Eu já tenho aqui a representação. Então, aqui a gente tem o carregamento retangular, justamente seccionado na parte, onde a distância dela vai ser 3,6. A gente vai ter aqui uma força cortante, que é da seção VC, aqui a da horizontal e o momento em si. O que a gente vai fazer inicialmente? Vamos calcular a força resultante, que já tem o valor aqui, mas a gente vai fazer o cálculo para saber dessa distribuição. Então, a gente tem o sentido, onde a força resultante vai ser igual à distância de 4,5, que a gente tem aqui, 4,5, multiplicado por 3,6, porque, como vocês viram, a gente cortou, então a gente vai pegar só até essa parte, 3,6. Isso vai dar 16,2 kN. E é justamente a força que está atuando aqui nesse ponto da viga. A segunda parte, a gente vai fazer o somatório das forças em Y. Adotando o sentido, positivo para cima, igual a 0. Então, a gente tem os 12,13 que foi calculado justamente na reação do equilíbrio, no momento em B, 12,3, menos esses 16 calculados agora, mais a força cortante, igual a 0. Então, a força cortante vai ser igual a 3,9 kN. A gente também tem que fazer o somatório das forças em X, igual a 0. E como a gente vê aqui, não tem nenhuma força atuando na horizontal. Então, NC igual a 0. Então, agora a gente vai descobrir o momento em C, que é justamente o que a questão pede. Então, a gente vem adotar o sentido anti-horário do momento em C, igual a 0, o somatório, na verdade. Então, a gente tem aqui uma força de 12,3, que é da reação do apoio A, sendo aplicada assim, que vai fazer com que essa viga rotacione no sentido horário. E como a gente adotou positivo, esse valor vai ser negativo por estar contrário ao valor adotado, vezes a distância, de 3,6. Mais o outro valor que a gente tem é o 16,2, que foi calculado aqui, que vai estar forçando essa viga para cá, no sentido adotado. Então, ela vai continuar positiva. 16,2 vezes a distância de 1,8, mais o momento em si, que deve ser igual a 0, mais pelo sentido adotado. Isso vai dar
15 menos 15,12 mais MC igual a 0. Com isso, temos que MC é igual a 15,12 kN por metro. E assim, a gente encontrou a seção transversal cortante em C.